Cumprimento a todos com a graça e a paz de Deus, né? Que estejam com todos vós, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós vamos fazer agora mais um estudo do Ministério Corpo de Cristo sobre a reforma da igreja no século XXI, titulado, né, Reforma da igreja do século XXI. Estamos aqui no 12º princípio, que é Jesus disse para todos, né? Venda tudo que tem e dê para a igreja. Será que é isso? Venda tudo que tens e dê para a igreja. Então nós vamos fazer esse estudo aqui, a palavra de Deus, que eu sempre costumo dizer dentro aí pela palavra, né? Não é teologia, hermenêutica, seja lá o que for, mas sim a gente direto na palavra, que no tempo de Jesus era direto com ele que as pessoas aprendiam, amém? Então nós vamos ver aqui sobre esse 12º princípio, tá bom? Então, irmãos, hoje é dia 11/9/2022, vamos dar início então a esse estudo, né? Jesus disse para todos: venda tudo que tem, né, e dê para a igreja. Então vamos ver. Hoje em dia, lobos estão mais que nunca soltos para enganar e explorar as ovelhas e até fazer comércio delas. Vamos ver isso biblicamente. Então vamos ver lá em Marcos 10, 17, 31. Ou melhor, Marcos 10, né, versículo do 17 ao 31. A tradução é Almeida, Revista e Corrigida de 2009. O jovem rico. Vamos lá. Repondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus disse: por que me chamas bom? Né? Ninguém é bom senão um que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra o teu pai e tua mãe. Ele, porém, respondendo, disse: mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa. Vai e vende tudo quanto tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Mas ele, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que confiam ou têm riquezas, né? Dependendo da tradução aqui. Veja um detalhe quando Jesus disse ao jovem que vende tudo, né? Que vendesse tudo e desse aos pobres. Ele disse: dê aos pobres, e não à igreja. Então, hoje a maioria dos pastores estão tirando dos pobres quanto eles precisam de ajuda, né? E quando eles precisam de ajuda, e eles respondem: vamos orar e pedir a Deus, e não ajudam. Então, quando o pobre necessita de alguma coisa, né, da igreja, geralmente o pastor fala: vamos orar, né? E acaba não ajudando financeiramente, onde precisa realmente. Porque a igreja é semelhante ao Estado, né? O Estado, a gente paga o imposto, o objetivo real para que é? Para uma pessoa que está lá em cima administrar, né? E devolver aos pobres, distribuir para os necessitados.
né? Que logicamente quando funciona, né? Quando é o correto. Isso é o correto, é o princípio correto, né? E a igreja é a mesma coisa. Para que é que ela recolhe o dinheiro? É para distribuir para os pobres, para os necessitados, né? Assim, quando os discípulos recebiam muitas ofertas que ele trazia aos pés dele, ele distribuía para os pobres. Mas será que é isso que está acontecendo hoje em dia? Então, são raros, né, os que verdadeiramente ajudam. São raros, eu conheço, conto no dedo aqui. Hoje em dia, a culpa não é só dos pastores avarentos, é sim também dos membros, pois eles buscam só ouvir coisas boas que fazem cócegas nos ouvidos, como por exemplo a teoria da prosperidade. Veja bem onde está escrito lá, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 2 e 3, diz assim, ó, e muitos seguirão as suas dissoluções, né? Dissolução na Bíblia Viva diz que o pecado sexual não é um erro. Diz que o pecado sexual não é um erro. E por causa deles será blasfemado o caminho da verdade. Também, movidos pela ganância e com palavras fingidas, eles farão de vós negócio, a condenação dos quais já de largo tempo, que já faz muito tempo, certo? Não tarda, e a sua destruição não dormita. Dormita quer dizer cochilar, tá bom? Então, a justiça de Deus virá sim, e ela não tarda, chegará no tempo certo, e a sua destruição não dormita, né? Tenho ouvido alguns profetas dizer que é agora o que está acontecendo aí no mundo, né? Está tendo aí um certo juízo de Deus em relação a essas pessoas mercenárias. Além dessa profecia, há outra em Ezequiel. Vamos ver agora na Bíblia? Vamos lá? Em Ezequiel 34. Cabe aqui uma explicação antes, né, de lermos esse texto, que vai estar falando do povo de Israel. Porém, creio no seguinte. Creio que os cumprimentos das profecias, que além dos fatos que se realizam, também são projetados em um futuro paralelo, os fatos que acontecem ao decorrer do tempo. Não sei você, mas eu creio assim. As ondas de rádio existem as originais, mas também existem as harmônicas, que também entram em sincronismo com ela, como na música, na nota básica, e depois as harmônicas que entram em sincronismo com elas. Vamos lá então, Ezequiel 34. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize aos pastores: assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não devem os pastores apacentar as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis da lã. Matais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortaleceste, né? A fraca não fortaleceste. A doente não curaste, a quebrada não ligaste, a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor, e tornaram-se pasto a todas as feras do campo, porquanto se espalharam. As minhas ovelhas andaram desgarradas por todos os montes e por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andaram espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem as procurasse ou as buscasse. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor.
Vivo eu, diz o Senhor Deus, que porquanto as minhas ovelhas foram entregues à rapina, e as minhas ovelhas vieram a servir de pasto a todas as feras do campo por falta de pastor, e os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas, pois se apacentaram a si mesmo, e não apacentaram as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Deus, eis que eu estou contra os pastores das suas mãos requerirei as minhas ovelhas, e farei que eles deixem de apacentar as ovelhas, de sorte que não se apacentarão mais a si mesmos. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que não lhes sirvam mais de pasto. Porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas, livrá-lo-ei de todos os lugares por onde foram espalhadas, no dia de nuvens e de escuridão. Sim, tirá-los-eis para fora dos povos, e as congregarei dos países, e as introduzirei na sua terra, e a apacentarei sobre os montes de Israel, junto à corrente d'água e em todos os lugares habitados da terra. Em bons pastos as apacentarei, e nos altos montes de Israel será o seu curral. Deitar-se-ão ali num bom curral, e pastarão em pastos gordos nos montes de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas, e eu as farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida buscarei, e a desgarrada tornarei a trazer, e a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei, e a gorda e a forte vigiarei, apacentá-las-ei com justiça. Quanto a vós, ovelhas minhas, assim diz o Senhor Deus, eis que eu julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. Acaso não vos basta fartar-vos do bom pasto, senão que pisais o resto de vossos pastos aos vossos pés, a beber as águas limpas, senão que sujais o resto com os vossos pés? E as minhas ovelhas hão de comer o que haveis pisado, e beber o que haveis sujado com os vossos pés? Por isso o Senhor Deus assim lhes diz, eis que eu mesmo julgarei entre ovelha gorda e ovelha magra, porquanto com o lado e com o ombro dais empurrões, e com os vossas pontas escorneais todas as fracas, até que as espalhais para fora. Portanto, salvarei as minhas ovelhas, e não servirão mais de presa, e julgarei entre ovelha e ovelhas, e suscitarei sobre elas um só pasto. Um só pastor para as apacentar. O meu servo Davi, ele as apacentará, e lhe servirá de pastor. E eu, o Senhor, serei o seu Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, disse, farei com elas um pacto de paz, e removerei da terra os animais ruins, de sorte que elas habitarão em segurança no deserto, e dominarão nos bosques. Ou melhor, e dormirão, nos bosques. E delas e dos lugares ao redor do meu horteiro, farei uma bênção, e farei descer a chuva a seu tempo. Chuvas de bênçãos serão. E as árvores do campo darão o seu fruto, e a terra dará a sua novidade, e estarão seguras na sua terra. Saberão que eu sou o Senhor, quando eu quebrar os cânceres, pois não servirão mais de presa
aos gentios, nem as devorarão mais os animais da terra, mas habitarão seguramente, e ninguém haverá que as espante. Também lhes levantarei uma plantação de renome, e nunca mais serão consumidas pela fome na terra, nem mais levarão sobre si o opróbrio das nações. Saberão, porém, que eu, o Senhor seu Deus, estou com elas, e que elas são meu povo, a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Então, quem são essas ovelhas? Vós, ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, sois homens, e eu sou o vosso Deus, diz o Senhor Deus. Amém? Então, aqui está bem claro, né, sobre a oferta, né, que nós devemos fazer. Quando Jesus encontrou aquele jovem, né, e disse, pega tudo que tens, né, venda e dê aos pobres. O que acontece hoje, os pastores tiram dos pobres e ficam para eles, né, não distribuem para ninguém. Então, sem generalizar, né, mas tem acontecido muito disso daí. Então, como um casal, colega meu, disse que assistiu uma reunião de um pastor que veio de fora, fazendo campanha de prosperidade, e disse para as pessoas, quem não tinha dinheiro, que tirasse a correntinha, pulseira, né, que fizesse um cheque, passasse cartão e tudo mais, né? Então, vejam bem, a esposa dele diz assim, quando terminar eu vou falar com esse pastor. Aí ele ficou bravo com ela, falou, não faz isso, não sei o que, não, eu vou falar com ele sim. Aí terminou, foi lá e perguntou para ele, pastor, aí está dizendo, né, Jesus falando para o jovem, venda tudo e dê aos pobres. O que o senhor está fazendo aí? O senhor está tirando dos pobres, né? E não está distribuindo para ninguém. O senhor está tirando dos pobres em vez de dar para os pobres. Aí ele olhou para o marido, né, e falou assim, vixe, a sua esposa é fogo, hein? Né? Deu uma risadinha e não teve resposta. Então, porque ela falou a verdade. Então, nós temos que abrir nossos olhos, né? Os membros da igreja precisam abrir os olhos, ver realmente para quem que é a sua ajuda. Não que você não deve ajudar, sim, deve ajudar, mas os pobres, necessitados e as viúvas, né? Então está escrito aqui, ó, Jesus olhando para ele, o amou, quer dizer, não falou repreendendo ele, com ódio dele, né? Ou com brutalidade, mas a Bíblia diz que Jesus olhando para ele, o amou, ele disse, falta-te uma coisa, vai e vende tudo quanto tens e dá aos pobres. Está bem claro aqui, dá aos pobres. E terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Então, mesmo assim, será que todos nós temos que vender tudo e dar aos pobres? Né? Seria um ciclo, né? Aí os pobres receberiam tudo de nós, eles ficariam bem, aí eles teriam que dar tudo também para outros pobres. Então, a gente tem que entender o seguinte, que este jovem estava preso com as riquezas. Então, não que o rico não vai ser salvo, ele é muito mais difícil, disse Jesus. Mas por que é difícil de ser salvo? Porque ele está preso nas riquezas. Para ele, a salvação dele é a riqueza, é o dinheiro. Então, por isso que Jesus disse, falta-te uma coisa. Então, Jesus está falando daquele jovem. Não está dizendo para todo mundo, para o mundo todo, mas está dizendo para aquele jovem, que Jesus conhecia o coração dele, o que prendia ele. Certo? E mesmo assim, Jesus não está falando, vai lá na igreja lá e coloca lá no
no ofertário o seu dinheiro. Não, ele fala, vai, vende tudo que tem, depois dê aos pobres, né? Depois vem e segue-me. Não é? Tá tão claro, tão explicativo. Mas se o membro da igreja não ler a palavra, vai ser enganado, né? O próprio apóstolo Paulo diz, renovai as vossas mentes. Mas ele, contrariado, né, com essas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades, né? Então, quando Jesus fala, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que confiam ou têm riquezas, quer dizer, confiam, né? Aqui, ó, confiam. Então, quão dificilmente, então não falou que é impossível, mas é mais difícil. E depois, aqui em 2 Pedro 2, versículo 2 e 3, diz que muitos seguirão as suas dissoluções, né? Que quer dizer, alguns já estão pregando aí que o pecado sexual não é pecado, né? Alguns anos atrás, não é de agora não, acho uns 15 anos atrás ou mais, um filho de pastor chegou para mim e disse que, se quiser adulterar, pode adulterar, pecar, né? E depois Jesus perdoa. Você acha que Jesus perdoa um pecado que já está premitando, né? Está pensando naquilo já, né? Então esse pecado para mim não tem perdão. Então a pessoa tem que, agora se é por fraqueza, ele caiu em tentação e vai pedir perdão para Deus, aí Deus perdoa. Agora, premeditado, né? O cara está premeditando o pecar, aí já é complicado, né? Ele já sabe que é pecado e vai lá e peca. Não por fraqueza, mas porque ele quer e acabou. E aí Jesus perdoa. Não, não é assim não. A gente sabe que Jesus perdoa quando a pessoa cai em tentação, fraqueza, e vai lá e pede perdão para Deus e se conserta, né? Então, por causa dessas pessoas, é blasfemado o caminho da verdade. Como blasfemado, as pessoas que não são crentes ou não são cristãos vão falar assim, aquele pastor lá, ele está adulterando, está fazendo isso, fazendo aquilo. E é blasfemado o caminho de Deus, né? E também movidos pela ganância e do dinheiro, né? Farão negócios dentro das pessoas, tá? Mas a sua condenação já está chegando aí, né? Nós sabemos que muitos já estão sendo julgados, outros nem vivos estão mais. Mas o pior não é a questão de a pessoa enfermar e morrer, o pior é a pessoa não ir para o céu, né? Ezequiel 34, cabe aqui uma explicação. Essa explicação é que eu creio assim, que as profecias têm um paralelo, né? Elas têm um paralelo de acontecimento. E isso daqui, essa passagem está falando de que Israel iria ser espalhado para o mundo todo, e realmente foi. E agora em 1948, eles voltaram para as suas nações, para a sua nação, né? Eles se tornaram nação novamente em 1960. Então, em 1948 começaram a vir. Teve país que deu de presente para eles as passagens. Inclusive cumpriu uma profecia que está lá, se não me engano, em Joel, que ele vê grandes pássaros de prata trazendo o povo nas suas asas, né? Trazendo o povo de volta. E a companhia que deu de presente para eles voltarem lá dos Estados Unidos era uma companhia que tinha uns aviões cor de prata. Interessante isso, né? Então, no tempo de Joel, não existia avião, então ele viu como pássaro, então ele falou pássaro. Grande, quem são esses que vêm voando, né, sobre as asas de grandes pássaros de prata?
né? É o meu povo que está voltando e tal. Então isso já aconteceu alguns anos atrás aí, que em 1948 começaram a voltar e tornaram-se nação em 1960, né? 1960 tornaram-se nação novamente. E a palavra de Deus está se cumprindo à risca. E depois Deus vai enviar Davi, né? Você vai falar assim, não, mas Davi já aconteceu. Não, tem outro Davi, né? Ninguém sabe disso aí, mas o Senhor tem mostrado para mim. Você pode ler essa palavra, você vai ver que esse Davi foi bem antes, né? E a volta deles é agora, está acontecendo agora. Então tem um outro Davi que Deus vai enviar. Não estou dizendo que seria o Davi que vai ressuscitar, que vai reencarnar, não estou dizendo isso. Mas alguém que tem também o coração como o coração de Deus, que é unir, né, as igrejas. Tem uns que falam assim, isso daí é do anticristo, que vai unir, fazer uma religião só. Não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então temos que ter sabedoria, né? Que a união não é só o açúcar, né? A união faz a força. Então, o inimigo sabe disso, por isso que ele vai reunir também, tentar, né? Reunir todas as nações numa só religião. Mas o povo de Deus tinha que ter sido já uma só religião, né? Porque você vai me perguntar, mas isso é bíblico? Sim. Jesus, quando ergueu os olhos para o céu e orou a Deus, disse, Pai, façam que sejam um, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então o mundo não creu ainda, porque são milhares, né, de denominações. E por que essas denominações? Porque buscou muitos interesses próprios, né? Mas a pessoa que tem um coração, né, sem interesse nenhum financeiro, que quer ajudar mesmo, de verdade, o próximo, que ama, com certeza será um só pensamento, uma só igreja. Que a igreja somos nós, né? Não são as paredes lá. A igreja pode ser formada a qualquer lugar, debaixo de uma árvore, na rua, ou dentro de um salão mesmo, né? Então essa é a igreja do Senhor Jesus, onde ele disse, onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali estou no meio deles. Aí é a igreja, né? Mas infelizmente estão pregando outras coisas por aí, né? Então, nesse estudo sobre a reforma da igreja no século XXI, há vários assuntos. Então nós estamos no 12º já, né? E depois eu vou gravar tudo novamente os outros, porque nem eu sei onde foi parar. Não sei se alguém apagou, né? Que eu gravei no Facebook, no YouTube, ou se eu mesmo consegui apagar, né? Mexendo lá, tentando eliminar uma página para deixar só uma, ou melhor, estava organizando, né? Não sei se eu mesmo apaguei ou se alguém retirou, mas eu vou gravar tudo novamente e vai ficar no meu gravador, então não tem como mais ser apagado, né? E a hora que eu quiser jogar para a internet, eu jogo de novo, tá bom? Então, se alguém quiser fazer alguma pergunta, né? Pode, se tiver habilitado a parte da mensagem, pode fazer a pergunta embaixo. Posteriormente eu vou ler e vou responder, né? Numa live aí ou num outro estudo, tá bom? E sempre vou procurar responder e tirar dúvida de pessoas que estiverem perguntando, amém? E se tiver no YouTube, não esqueça de dar o seu like aí, né? E se inscrever, tá bom? E para que muitas outras pessoas tenham oportunidade também de conhecer, né, a verdade, porque está escrito: conhecereis a verdade vos libertará. Então, para se inscrever é só apertar nessa palavra que está escrito aí, inscreva-se, em vermelho. Não é colocar nome inteiro, CPF, rua, CEP, nada disso. Tem gente que não se inscreve porque acha que tem que fazer tudo isso. Não, é só clicar nessa palavra que está escrito em vermelho aí, né? Inscreva-se. Você clicando aí, depois, assim que tiver novidade, vai aparecer para você no seu celular aí, ou no notebook, né? Ou no computador, vai aparecer, né? No YouTube, se for o Facebook também, né? Aparecer uma notificação aí de que já tem uma nova mensagem. Amém? Deus abençoe a todos
E depois nós vamos fazer cultos de oração também, tá bom? Para muitos enfermos serem curados, porque há muita necessidade hoje em dia, né? De cura, de restauração, e a gente sabe que milagres aí tá difícil hoje em dia por causa da corrupção, né? A busca do dinheiro em vez da alma. Então Deus abençoa a todos e até mais.